Gente, quando a gente está falando aí de impactos ambientais, é importante a gente também relacionar a questão do consumo com o descarte. Por isso que o lixo também é um tema, uma pauta muito importante para os nossos estudos, tá? A necessidade de reciclar o lixo, né? A gente tem que encarar, de certa forma, mecanismos para que a gente consiga fazer a destinação correta dos nossos resíduos, né, no tipo de lixo correto, que é o processo de reciclagem, tá? A gente tem um grande problema aqui no Brasil, no mundo também de certa forma, mas no Brasil isso é mais latente, né, a questão dos lixões. Os lixões são esses lugares em céu aberto que você descarta o lixo e que gera ali o processo de decomposição da matéria orgânica e de produtos que não são orgânicos, né? Então, quando você mistura, né, diferentes resíduos, isso acaba gerando uma dificuldade nesse processo de decomposição. Então, quais são os problemas aí dos lixões? A emissão de metano na atmosfera, você não consegue diferenciar os recursos, você não destina o tipo de lixo certo. Então, se você deixa a céu aberto determinados tipos de resíduos, isso pode gerar a poluição da atmosfera, pode gerar a concentração de chorume, que são aquele resíduo líquido, né, que pode ser de atividades industriais, mas também de outros tipos de produção de produtos orgânicos que vão ser lançados nos solos. Lixo hospitalar contaminado também pode gerar contaminação de vírus, bactérias, né, emitidos de forma descartados de forma errada. Então isso acaba gerando um bolo muito grande de lixo e isso gera impactos de diversas áreas, né? A gente já falou aqui de diversos problemas de impactos ambientais na água, no solo, nos lençóis freáticos, seres humanos, né? Lixo espacial também é uma recorrência aí em questões para falar sobre a questão desse risco, né, que é gerado. O homem ele consegue aumentar o seu nível de desenvolvimento tecnológico, mas não consegue mensurar a quantidade de descarte que ele gera, até não só na superfície, mas também nas altas atmosferas, né, nas áreas espaciais. Então, corre o risco de colisão e queda sobre áreas habitadas na superfície terrestre, né, de satélites e lixos espaciais que são lançados recorrente, né, nas últimas décadas. O tempo, né, para decomposição do lixo também pode ser elevado, isso acaba gerando um grande problema que a gente tem visto aí no mundo atual. Uma das grandes pautas atuais é a questão do descarte dos lixos de plástico. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem aí exemplos de leis que estão sendo mais rígidas com relação ao plástico, por exemplo. Hoje a gente não consegue mais consumir plástico, canudo de plástico, por exemplo, né? É uma lei que incentiva, né, de certa forma, as empresas e distribuidoras de alimentos a não utilizarem canudos de plásticos por conta do tempo de decomposição dos mesmos, né, que são descartados de forma errônea e pela questão, né, das espécies marinhas que acabam sendo sufocadas, as tartarugas, outras espécies de peixes que acabam sendo sufocadas e acabam morrendo pelo descarte errado de plástico, tá? Sacolas plásticas em mercados também tem sido hoje, né, a gente na verdade tem que comprar as sacolas plásticas para incentivar a diminuição do uso dessas sacolas. Então a gente tem aí visto no mundo atual diversos impactos, né, que estão acontecendo por conta disso e mudanças com relação a esse descarte desse lixo. Poluição do solo também é um tema em alta relevante, né, a gente também já mencionou com relação ao lixão, né, o solo sofre com a poluição através dessa contaminação do lixo, vai gerar problemas, de repente, para questões, né, quando a gente vai consumir os alimentos que estão nessas áreas desses solos, que são áreas agrícolas ou não, né, podem contaminar os lençóis freáticos, a água que nós consumimos, é um ciclo, né, sem fim, digamos assim, do processo de poluição. E com relação à poluição atmosférica, a gente já falou dela várias vezes, mas só reforçando que é uma área que também pode ser, né, poluída, a atmosfera. Ela aumenta a partir dessas mudanças das revoluções industriais, principalmente com o consumo de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, que é o advento da primeira revolução industrial na Europa. O escapamento de veículos automotores que emitem monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, diversos problemas aí causados para a saúde humana também. Os gases CFCs, como a gente viu no protocolo de Montreal, na questão da camada de ozônio, queda da qualidade do ar em que nós respiramos, aumento do efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global, como foi mencionado, e a redução da expectativa de vida nas cidades poluídas, que são, na verdade, as grandes cidades do mundo contemporâneo. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês.
nessa aula de impactos ambientais. Nosso encontro se encerra por aqui e qualquer contato, qualquer problema, vocês podem entrar em contato. Um grande beijo e até o próximo encontro!